Um dos aspectos importantes no mercado, julgo que nunca é demais salientar que nós tentamos mostrar que o mercado não nasceu por imposição de um economista, de uma autoridade, não é? Quer dizer, em certa medida nós podemos dizer que o mercado é natural na medida em que espontaneamente as pessoas têm um sentido da troca, não é? Portanto, essa troca também está relacionada com o sentido de propriedade, depois mais tarde podemos ver isso. Eu costumo dizer que não nasceu por imposição de uma autoridade política, nem por invenção de um economista ou um pensador, nasceu porque espontaneamente os homens lhes parecem vantajoso cooperar, trocar. Não é? Portanto, e nesse sentido é que se disse que o mercado nem é inteiramente natural, nem é inteiramente artificial. Quer dizer, se o mercado fosse inteiramente natural, a pessoa não podia mexer nele. Nós recordamos que para os gregos havia dois tipos de fenómenos: aqueles que eram independentes da vontade humana, aqueles que resultavam da vontade humana. Se o mercado fosse considerado uma coisa que resultava da vontade humana, a pessoa podia mexer no mercado conforme lhe apetecesse, ter um déficit mais acima, mais abaixo, mexer. Se é independente da vontade humana, a pessoa não pode fazer nada, que é um bocado a ideia que muitas vezes quem é socialista tem, que é o mercado funciona por si mesmo, a pessoa não quer, isto é uma espécie de coisa mecânica. Não, nem uma coisa nem outra, a pessoa pode mexer, mas tem que respeitar determinado tipo de regras. Portanto, é quase como da outra vez dizia em relação ao David Hume, quando ele considerava, ao contrário do Adam Smith, considerava as leis jurídicas leis artificiais, não é? Mas ao mesmo tempo são leis artificiais, mas não são arbitrárias. Isso quer dizer que eu devo ter em conta o que é a natureza humana. Essa natureza humana limita o que eu posso fazer. É como se eu tivesse barro, que eu posso moldar, mas o barro não se pode moldar conforme a pessoa lhe apeteça, não é? Portanto, esse aspecto é muito importante. Quer dizer, em grande parte, também se tem que perceber que o mercado é um sistema voluntário. Portanto, contrariamente a um sistema imposto, é um sistema voluntário, valia-se em trocas voluntárias. Os preços funcionam como um mecanismo de coordenação. Portanto, o mercado, no fundo, é um sistema de coordenação. Há milhares, milhões de pessoas a oferecer coisas e a procurar coisas, e o mercado funciona como um sistema de coordenação entre a procura e a oferta, não é? Portanto, nesse sentido, a informação, as regras de jogo, portanto, eu costumo dizer, tornar credível a informação com base nas tais regras de jogo e em sinais confiáveis que possibilitam o conhecimento que sustentará as decisões, não é? Portanto, para eu tomar boas decisões, eu tenho que ter regras de jogo e tenho que ter sinais em que eu possa confiar. Portanto, aliás, a ética é uma coisa que é quase sinónima de confiança, não é? Se a pessoa confiar noutras pessoas, é porque outra pessoa inspira um comportamento de acordo com aquilo que é expectável, portanto, e com isso eu dispenso controle, dispenso segurança, dispenso uma série de coisas, não é? Portanto, se a pessoa viver numa aldeia em que não é preciso usar, pode ter a chave na porta ou a porta aberta, portanto, poupa numa série de coisas que estão ligadas à própria segurança. Se numa relação amorosa as pessoas não confiarem uma com a outra, a pessoa vai ter que gastar uma data de dinheiro para controlar a outra pessoa, não é? Quer dizer, numa empresa provavelmente isso será ainda pior e numa sociedade ainda pior, não é? Pronto, eu costumo dizer, até tinha aqui, que é através do mecanismo imparcial do mercado, o observador honrado imparcial do Adam Smith, portanto, quer dizer, no Adam Smith é muito importante, ele salienta sempre a tal, é uma dimensão independente, o observador honesto e imparcial, que é, isso depois eu vou usar isso em termos da ética, não é? Que é uma coisa que é fundamental, portanto, porque, no fundo a ética tem a ver eu colocar-me no lugar do outro, não é? Ao colocar-me no lugar do outro eu tenho que ter uma certa isenção em relação aos outros e em relação a mim mesmo, portanto, porque numa pessoa não há uma pessoa só, portanto, muitas vezes um tipo faz burradas, que ele próprio é o primeiro a sofrer, portanto, eu tenho que também ter distância em relação àquilo, portanto, aquilo que eu quero e aquilo que eu devo, não é? Portanto, mas depois mais tarde, então diz que através do mecanismo imparcial do mercado, o observador imparcial, as preferências de milhões de consumidores são assinaladas e estes sinais são recebidos pelas empresas que os convertem em ação, não é? Portanto,
Portanto, é daí que eu costumo dizer que a empresa de negócios, como instituição social, cuja tarefa consiste em implementar decisões acerca de como usar recursos escassos, preços e compensação de todos os envolvidos. Portanto, no mercado, depois vamos ver também, deve haver uma espécie de benefício mútuo. Não é? Portanto, o mercado a funcionar bem permite que toda a gente possa beneficiar. Não é? Não só as pessoas diretamente participar na empresa, mas também todas as pessoas que estão envolvidas na empresa. Portanto, se isso não se passar, e havendo liberdade de escolha, a pessoa vai mudar e escolhe outras pessoas. Portanto, isso não é preciso ser forçado. Não é? Portanto, mas tudo isso assenta numa coisa que é ser digno de crédito, de confiança. Não é? Portanto, não só confiança no indivíduo, não roubar, não matar, não sei o quê, mas confiança no sentido em que eu confio que o Porto, ou que o Benfica, ou que o Sporting, ou que o Braga vão jogar bem, não é? Portanto, é também confiança no sentido positivo, que também depois vamos procurar. Essa confiança implica a competência técnica, a qualidade técnica e humana, não é? Portanto, no fundo tem a ver com questões que têm a ver com saber teórico, com saber profissional e depois com a qualidade ética e humana como condição de uma sociedade livre e responsável. Portanto, isto é também uma coisa que é importante. Para haver ética, tem que haver liberdade, não é? Não havendo liberdade, portanto, eu também já disse isso, a honestidade só tem valor ético porque eu posso ser desonesto. Portanto, não roubar só tem valor ético porque eu posso roubar. Portanto, por aí adiante. Não é? Portanto, não havendo liberdade, está esvaziado de valor ético. Não é? E por isso, eu só posso ser responsabilizado se tiver liberdade. Portanto, liberdade e responsabilidade são duas coisas essenciais. Não é? Portanto, não havendo liberdade, uma sociedade com um peso muito grande do Estado, etc., isso cria pessoas irresponsáveis, ou com pouco sentido de responsabilidade, que podem ser mais facilmente manipuladas e por aí adiante. Passávamos depois a um outro ponto que é muito, muito importante, que é uma distinção entre valores e fins. Portanto, em ética isto é muito relevante. Eu normalmente uso este contraste num padrão bastante próximo do Kant. Portanto, o que é que distingue um valor de um fim? Enquanto um fim é um objetivo que eu tenho, que se esgota quando atinge esse objetivo. Não é? Portanto, a pessoa veio aqui a casa agora. Não é? Quando chegou aqui a casa, esgotou esse objetivo. Não é? A pessoa pensa em tirar o custo de economia. Quando tira o custo de economia, esgotou esse objetivo. Não é? Quer dizer, enquanto um fim é um objetivo que eu tenho, que se esgota quando ele é atingido, por contrário, um valor não tem fim. É uma condição para a pluralidade de fins. Portanto, eu costumo dar alguns exemplos. Por exemplo, pontualidade. Não é? A pontualidade é um valor. Vamos imaginar, quanto mais uma empresa, vamos admitir que nós temos uma hora para acabar isto, por exemplo, às 5 horas. Portanto, quanto mais nós formos pontuais para acabar isso, mais permite que cada um de nós realize outras coisas que tem a fazer às 5h05, 5h10, 6h15 e tal. Numa empresa que tem 1000 trabalhadores, numa empresa que tem 1000 trabalhadores, quanto maior for a pontualidade para a pessoa pagar a quem está lá, não é? E cumprir, quer dizer, mais permite que 1000 trabalhadores realizem fins que a pessoa não sabe quais são. Não é? Portanto, e quer dizer, da mesma maneira que num jogo de futebol ou de basquetebol, os valores, que são as regras de jogo, são condição para uma pluralidade de fins, para que o jogo possa ser 1-1, 4-0, 3-0, 3-3. Portanto, isso é muito importante. Porquê? Porque uma sociedade aberta baseia-se em valores comuns, em regras de jogo, pontualidade, honestidade, etc. Portanto, enquanto que uma sociedade totalitária, em princípio, aquilo que une as pessoas são os mesmos fins. Às vezes o mesmo corte de cabelo, a mesma forma de vestir, a mesma... Portanto, às vezes na brincadeira costumava dizer que na Líbia acho que tinha 17 milhões de habitantes, não é? E a pessoa dizia, então, na Líbia tem 30 milhões de habitantes. Portanto, como é que isso é possível? É que os outros 30 mil eram fotografias do Gaddafi que estavam nas barbearias e não sei o quê. Portanto, tem aqui valores são abstratos e os fins são concretos, não é? Portanto, o valor não tem um fim, é uma condição para uma pluralidade de fins. Portanto, nesse sentido, nós podemos ter dois tipos de sociedades. Sociedades baseadas em ordens, alguém que dá ordens, e sociedades baseadas em regras de jogo.
Quer dizer, ao longo da história, as pessoas admitiam que para haver ordem tinha que haver alguém a mandar, e a mandar bem, não é? De preferência, não é? Quer dizer, no Platão, depois mais tarde também acho que podemos voltar a isso, quer dizer, o Platão considerava que quem manda deve ser valente, deve ser inteligente e deve ser honesto. Portanto, no fundo, ter uma série de qualidades de um tipo para mandar bem, não é? Como alguém tinha que mandar, a pessoa devia escolher pessoas para mandar bem, não é? A partir de uma certa altura na história, começou-se a descobrir, em especial depois das chamadas monarquias absolutas, começou-se a achar que outra forma de criar ordem é toda a gente obedecer e ninguém a mandar, toda a gente obedecer a regra de jogo. Não é? Portanto, então, daí o constitucionalismo e criar constituições que limitam o poder de quem manda. Não é? Portanto, isso é sociedades baseadas em regras de jogo e sociedades baseadas em ordens. Tem alguém que manda, que dá ordens, não é? Portanto, não... Bem, pronto, então, tem aqui depois uma coisa que é inteligente de espertinhos. Portanto, eu costumo usar isto quando dava aulas na Faculdade de Economia, acho que não sei se já dava ética, mas sei que uma vez uns alunos foram passar férias à Suécia. Não? Foram passar férias à Suécia, e depois quando vieram, na altura a Suécia era uma espécie de pátria da social-democracia, portanto, e quando eles vieram, contaram disto, aquilo e tal, gostaram muito, não sei o quê, mas um deles disse, oh, professor, mas eles são tão desenvolvidos e tão estúpidos, não é? Então, o que é que servia de prova da estupidez? Era mostrar que, mais do que uma vez, eles iam atravessar uma rua, o sinal estava vermelho, mas não havia trânsito, não é? Então as pessoas dizem, isto é uma estupidez total, tipo, não há trânsito, como é que a pessoa fica aqui na... Então, não só atravessavam, como incentivavam os suecos e as suecas, então paravam com aquela frieza nórdica, não é? Pronto, isso faz com que haja, no fundo, duas culturas. Uma em que quem manda está acima da lei, portanto, e outra quem manda respeita regras, não é? Mesmo não escritas, não é? Portanto, isso é uma certa diferença entre aquilo que nós podemos chamar uma cultura nórdica ou inglesa e uma cultura mais de tipo francês, que estou a dizer francês mais porque é uma visão bastante racionalista, não é? E a nossa cultura não era racionalista, passou a ser progressivamente depois das invasões francesas, não é? Portanto, porque uma coisa que é interessante é que houve as invasões francesas, a pessoa derrotou as invasões francesas, mas ficou com as ideias francesas, não é? Portanto, pronto, então esta distinção leva também a uma outra que tem a ver... por isso, essa condescendência com formas de hedonismo é antissocial, por exemplo, porque pensa a conduzir à corrupção da sociedade civil, parte do Estado e é uma perigosa deformação de ambas, não é? Portanto, mas essa distinção leva também a uma distinção que vários autores fazem, isto está no Hayek, mas já bem de trás, que é uma distinção entre nomocracia e teleocracia, não é? Enquanto uma nomocracia é uma ordem baseada em nomos, em regras, em normas, não é? Uma teleocracia, quer dizer, é uma palavra que é semelhante a televisão, telefone, telemóvel, portanto, tele quer dizer à distância, não é? Portanto, uma teleocracia é uma ordem organizada com base a um fim. Um fim. Eu atuo com vista, tomo tal para diminuir isto, para aumentar não sei o quê. Portanto, assim, enquanto uma nomocracia se apoia em normas gerais, a teleocracia, uma taxa, é dirigida a objetivos particulares. Quer dizer, mais uma vez, enquanto as regras são abstratas, uma nomocracia também se baseia em regras abstratas. Quer dizer, da mesma maneira que os tais fins são particulares, quer dizer, é 3-0, 4-3, portanto, também a teleocracia visa fins particulares. Não é? Portanto, esta distinção é muito importante, para depois, inclusive, a própria definição de interesse público que está aí, mas numa sociedade há as empresas, não sei o que, têm objetivos, não é? A questão está em saber se a ordem global é uma ordem que deve estar aberta a vários tipos de objetivos, não é? A vários tipos, deve ser uma ordem, deve ser uma nomocracia, não é? E não uma teleocracia, não é? Portanto, senão... Pronto, então... Um dos aspectos que é muito importante também é aquilo que é o bem comum. Hein? Portanto, normalmente, isto já vimos anteriormente, quer dizer, eu costumo distinguir entre o que é o bem particular, o bem público e o bem comum. Não?
Este bem comum é fundamental e é o que está ligado à ética, não é? Portanto, se a pessoa, vamos imaginar que tem agora um campeonato de futebol, agora a nível europeu, portanto, quer dizer, o que é que une, o que é que tem em comum os diversos clubes que vão participar? Ou há eleições, o que é que faz com que certos partidos possam não querer ir a eleições? O que é que tem em comum? Então, normalmente a pessoa diz que quer ganhar, quer jogar bem, quer não sei o que, isso não pode ser. O traço comum, o que é o bem comum, são as regras de jogo, não é? Havia regras que à partida não garantem quem é que vai ganhar, não é? Portanto, da mesma maneira que se houver um concurso público, seja por uma empresa privada ou uma empresa pública, aquilo que vai fazer é eu confiar que as regras do concurso, que os critérios, são critérios abertos e não estão a privilegiar ou que não são feitos para que ganhe este ou aquele, não é? Portanto, esse bem comum tem a ver com as regras de jogo. Portanto, e todo um conjunto de instituições que garantem aquilo que podemos chamar o fair play, a boa fé, que eu posso confiar em tudo isso, não é? Portanto, não é apenas a lei no sentido estrito, não é? Portanto, eu pus aqui o que é o bem comum, o interesse público em uma democracia e numa teocracia. Quer dizer, numa democracia é preservar uma ordem abstrata e independente de objetivos, que está assegurada pela obediência a regras abstratas de conduta justa, ou aquilo que nós podemos chamar o jogo limpo, não é? Portanto, uma ordem, uma democracia assenta, preserva esse conjunto de regras abstratas de conduta justa que garante a tal ordem abstrata e independente de objetivos, não é? Quer dizer, isso pressupõe a ideia de juízes, de árbitros honestos e imparciais, não é? Quer dizer, o interesse público é, no fim de contas, o direito e a justiça comuns, excluindo toda a parcialidade, é o império da lei, não dos homens, versus a soma de interesses particulares. Também não é a soma de interesses particulares, não é? Que afetam pessoas ou grupos particulares. Enquanto que, numa teocracia, essa teocracia assenta na ideia de um somatório de grupos particulares, não é? É uma espécie de racionalismo construtivista que, no fundo, que se reconhece numa série de resultados particulares e conhecidos, não é? Portanto, eu vou dizer isto talvez de outra maneira, quer dizer, vamos imaginar que é um jogo de futebol, então tem um árbitro, portanto, eu tenho duas formas de atuar do árbitro, e depois vamos ver já à frente com regulação, quer dizer, uma é eu atuar com vista a um resultado, quer dizer, eu quero que o resultado acabe em 3-2, então o árbitro tem que atuar com base, portanto, isto é uma teleocracia, organizar para que termine, portanto, em grande parte o jogo deixa-se passar no campo, passa-se a passar na secretaria, portanto, é construído, não é? Então, na administração, por isso é que muitas vezes também se chamava aos regimes de leste sistema de controle administrativo, não é? Porque em parte as coisas dependiam da administração, não é? Quer dizer, enquanto que outra forma do árbitro atuar é ele garantir as regras de jogo. E, portanto, ele não garante nenhum resultado, não é? Então, se o resultado está aberto, não é? Portanto, pronto, acho que depois também podemos voltar a isso. Eu tinha posto aqui que Green, na linha da Hayek e do Oxford, defende que os Estados modernos podem ser compreendidos em função do método contraditório de associação ligados à Idade Média. Quer dizer, na Idade Média, a Idade Média é um período bastante interessante, não é? Portanto, o que acontece é que a seguir à Idade Média aparece, em especial no continente, aparece a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa faz-se a razão contra a fé, não é? Então a pessoa põe luz e cuidam. Isso é. Então a pessoa passa a vender que a Idade Média é um período de trevas, não é? Portanto, uma das coisas interessantes é que a pessoa pegar coisas da Idade Média, tudo aquilo é à base de iluminuras, não sei o que é, portanto aquilo não tem a ver. Quer dizer, aquilo é uma forma que pode ser discutível de ligar sombra e luz, não é? Razão e fé e por aí adiante, não é? Enquanto a outra é uma fé na razão, não é? Pessoa, fé, uma coisa reconhecida, racionalismo, depois construtivismo, etc. Bem, mas na Idade Média havia uma distinção que era muito importante, que é, eu pus aqui, numa associação empresarial, as pessoas que a compõem estão ligadas à perseguição de um interesse, um objetivo comum, portanto, com um propósito. As pessoas estão ligadas, juntam-se com um propósito, não é? Portanto, quando a pessoa cria um instituto agora, junta pessoas com um propósito, não é?
Isso chama-se uma associação empresarial. Portanto, aqui não é só no sentido de que a pessoa acha de empresa no sentido económico, é de juntar pessoas empreendedoras que visam uma finalidade, um objetivo, não é? O que é que distingue isso de uma associação civil? Numa associação civil as pessoas não compartilham um objetivo concreto ou uma tarefa substantiva, mas um sistema de leis e jurisdição, não é? Portanto, que eu também faço a distinção entre uma esfera civil, uma esfera privada, uma esfera civil, e uma esfera pública civil, uma esfera pública estatal, não é? Portanto, numa associação civil, portanto, às vezes a pessoa dava isto com coisas no Brasil, no outro sítio, a pessoa pensava que era bombeiros ou era isto, não, quer dizer, é no fundo a pessoa ter uma ordem baseada em regras, não é? Baseadas em leis e jurisdição, e as pessoas estão unidas por essa lei e jurisdição, e não um objetivo particular, não é? Portanto, esta questão é importante para a pessoa depois apanhar uma série de outras coisas, não é? Pronto, então, vamos aqui passar para uma outra coisa. Acho que é admirável a pessoa perceber a sociedade como um jogo, não é? Isso é importante porque une coisas da natureza, aquilo que a natureza humana tem de comum, portanto, une coisas também de habilidade que eu ponho, não é? Baseado em regras gerais, e a sorte, que é uma coisa que é fundamental. Portanto, ainda há bocadinho, já não sei onde é que pus aí isso, mas há bocadinho estava ali a ver uma coisa, quando estava a chegar, estava ali a ver uma coisa do Eduardo Lourenço, que morreu hoje. Então, uma coisa que ele diz é: tudo é acaso na vida, não é? Portanto, isto é uma coisa que pode ser meio idiota. O Camilo Castelo costuma dizer: o acaso é a lei de Deus inscrita no universo, não é? E, tipo, até não era propriamente um tipo católico, nem provavelmente muito religioso, mas no fundo o que ele está a dizer é que, para além das explicações que eu posso dar, há sempre uma coisa residual que eu não sei explicar. Portanto, a pessoa chama acaso, sorte, portanto, quer dizer, o Fernando Pessoa costumava dizer que há 3 tipos de sorte: uma que resulta da natureza, outra da social e outra que é pura sorte, não é? Portanto, esse elemento é fundamental. Portanto, aqui o jogo é, no fundo, eu tentar ligar partes que dependem de mim, partes que não dependem quase de mim, da natureza, e outras que a pessoa está lá, quer dizer, calhou, não é? Foi morto, portanto, quer dizer, o Messi ou o Ronaldo, não sei o quê, podem ser tipos brilhantes e tal, mas eles tiveram que ter a sorte de, em cada momento, poderem as coisas correrem daquela maneira, não da outra, quer dizer, há dezenas ou centenas de tipos, se calhar igualmente bons, e que não tiveram coisas que a pessoa não sabe, portanto, explicar, não é? Portanto, a pessoa perder isso depois está ligado a uma série de outras coisas, não é? Que é fundamental, não é? Quer dizer, isso às vezes fazia, às vezes até tipos que, no fundo, queriam conhecer uma rapariga, ou rapaz e tal, pudessem usar até sortes manipuladas para a pessoa ter a ideia que aquele encontro que foi ocasional, não é? Portanto, então, muitas das escolhas antigamente eram feitas também com base na sorte, com base em sorteio, com base em escolhas, porque elas assim não dependiam deste tipo, daquele outro, não é? Dos deuses, do não sei quantos, da sorte, o que a pessoa quiser chamar, não é? Pronto, então, depois vamos ver também isso, até de onde é que vem, mas num jogo eu tenho 2 tipos de pessoas, que é árbitros, fiscais, juízes de um lado, e jogadores, dirigentes, adeptos do outro, não é? Assim, o normal na pessoa humana é ser parcial. Se as pessoas não fossem parciais, não iam para a economia, não se juntavam, não escolhiam este em vez daquilo, não namoravam, não se casavam. Quer dizer, a parcialidade, quem feio ama, bonito lhe parece, portanto, a parcialidade é uma coisa humana, não é? A pessoa não se sacrificava pela filha, pelo filho, por não sei o quê, então, coisas que se calhar racionalmente vistas, até não iam votar, e por aí adiante, não é? Então tem aqui um lado, esse lado parcial, só que esse lado parcial, levado ao limite, tornava incompatível a sociedade, não é? Portanto, eu às vezes costumo dizer, há países, por exemplo, vamos imaginar, em África há muitos países em que a amizade é uma coisa muito mais importante que na Europa, não é? A pessoa por um amigo mata o outro, não é? Portanto, a pessoa leva aquilo ao limite, não é? Então tem que, ou às vezes também num outro país, diziam, um indivíduo deu um golpe de Estado, tinha 3 irmãos, e depois criou um governo e só levou 2, portanto. Então o povo viu logo que ele não gostava do outro irmão, não é? Portanto, aqui
como é que eu vou limitar essa tal parcialidade? Se não houvesse parcialidade, a pessoa não tinha cores diferentes, cortes de cabelo diferentes, roupas diferentes, uma diversidade humana que é fundamental, e ela assenta nisso, nessa parcialidade. O parcial é como um bem, não é? Mas isso deve ser limitado, não é? Até para o próprio bem, mesmo às vezes até os reis punham os filhos a serem educados por um preceptor, por outra pessoa, para limitar também essa tal parcialidade, não é? A pessoa criar. Portanto, para isso, no fundo, essa ordem baseia-se em gente imparcial, que é diminuta, não é? E depois uma maioria de pessoas que são parciais, portanto, e garante essas tais regras de jogo. Portanto, isso implica uma ideia de cultura de isenção e de imparcialidade. Eu julgo que no outro dia já dei um exemplo de partir uma tablete de chocolate, não é? Portanto, essa regra permite que, mesmo julgando com base no interesse próprio de cada um, a pessoa seja educada para a ideia de isenção. Portanto, que é fundamental, uma cultura de isenção e de imparcialidade. Julgo que é isso que acontece quando a pessoa vê um jogo, por exemplo, no Reino Unido, as pessoas lá, provavelmente os jogadores atiram-se menos para o chão, atiram-se aqui, porque vê que aquilo não tem apoio da maioria das pessoas que estão no estádio, não é? Esse tipo de coisas, não é? Que terá, provavelmente, noutras culturas, não é? Portanto, isto, no fundo, implica também a ideia de distinguir entre velar por regras e lutar por resultados. Portanto, uma coisa é lutar por resultados e outra coisa é velar por regras, não é? As duas coisas são fundamentais, mas as regras, quer dizer, o Estado de Direito, os limites devem estar antes do resultado, não é? Portanto, que eu dizia, quer dizer, o essencial da ética não está no resultado, está na forma como eu atinjo o resultado. Não é? Portanto, isto implica a ideia de regular, fiscalizar e penalizar, não é? Portanto, havendo regras, isso implica a ideia de eu regular com base nas regras. O ideal é que a maior parte das pessoas cumpra essas regras. Essas regras devem ser aceites pelas diversas partes, como as regras num jogo de cartas ou isso, devem ser anteriores ao próprio governo, anteriores ao Estado, não é? Então, as pessoas, quer dizer, as pessoas não têm regras para serem livres, não. As pessoas são livres em primeiro lugar, não é? O ser humano. E como as pessoas são livres, precisam de regras para poder criar uma ordem, não é? Portanto, a ideia de regular, fiscalizar e penalizar. Portanto, isso acontece também no mercado. Portanto, há regras, então a pessoa vai ter formas de fiscalizar isso e de penalizar ou premiar quem acertou, quem soube entender os sinais, quem soube atuar com base nisso. Isto tem a ver com distinção entre critérios objetivos, controláveis e verificáveis. Bem, o ser humano é bastante subjetivo, mas isso não significa que eu não possa, nas minhas atuações, quando a nível político, a nível social, a nível empresarial, quando a pessoa abre concurso, que se esforce por ter critérios tanto quanto possível objetivos, não é? Isto é uma coisa, talvez, a objetividade não existe, não é? É quase como a tal empresa, mas eu posso ser mais objetivo, posso ser mais, então o problema da objetividade visa eu poder mais facilmente controlar um processo, penso que o concurso de facto é isento, não é? E verificar. Eu às vezes aqui costumava dar um exemplo, que é, no Reino Unido, acho que no século XV ou século XVI, já havia uma espécie de IMI que era pago em função do número de lareiras que as pessoas tinham em casa. Portanto, tinha mais lareiras, tinham tanto. Então, isso até, se calhar até parecia até um bocadinho até progressivo, se calhar, tipo. Depois também tinha uma vantagem, que normalmente os tipos ricos têm mais frio que os pobres. Então, quer dizer, no limite, o tipo ser muito rico tinha lareiras por todo lado. Com isso, eu tinha escalas, níveis de pagamento em função do número de lareiras que as pessoas tinham. Portanto, isto é um critério objetivo, controlável e verificável. Não é? Só que a partir de uma certa altura, acho que 100 ou 200 anos a seguir, há um tipo qualquer que impôs ou incentivou as pessoas, isso foi aceito em vários sítios, que é um outro critério, que é pelo número de janelas da casa, não é? Então, para dizer, alguns tipos liberais, quer dizer, pois são sacanas, como tem mais janelas, bom, não, quer dizer, havia uma proporção entre uma coisa e outra. Eu às vezes na brincadeira costumo perguntar qual é o critério mais objetivo, é janelas ou é lareiras e tal, que é para a pessoa dizer que é uma coisa ou outra e tal, mas, quer dizer, na verdade as duas coisas são objetivas, não é?
Agora, que não é tão, a diferença está no controlável e no verificável, não é? Portanto, uma delas, para eu controlar, eu tenho que ir lá à casa, portanto, tenho que combinar ir lá à casa, tenho que ter uma quantidade de aparato administrativo para isso, tenho que ter fiscais, não é? Que vão lá ver, não é? E depois vão verificar o número de lareiras que há lá na casa, não é? Quer dizer, enquanto o outro é controlado por fora, não é? Então vou dispensar logo uma data de gente, não é? No outro vai ter que ir lá a pessoa. Portanto, isso pode dar asa que a pessoa não veja setas tal, ou seja, pague para não ver. Portanto, quer dizer, e há áreas em que a pessoa não vendo bem, não é? Consegue subir bastante bem. Portanto, portanto, isso pode ser manipulado, pode ser escondido, pode ser... E eu também estou a diminuir a discricionariedade do tipo que é a autoridade, não é? Que é uma coisa que também a pessoa normalmente sente. Então isso faz com que, provavelmente, em muitos países, ou em certas culturas, se calhar nunca fosse substituído o primeiro critério pelo segundo, não é? Porque levaria a resistências, até inclusive a desempregar pessoas e por aí adiante, não é? Pronto, então, bem, isto no limite tem a ver com atuar como árbitro ou atuar de forma arbitrária, não é? Portanto, numa é atuar como árbitro, respeitando regras de jogo, e outra é eu passar por cima das tais regras de jogo, não é? Portanto, isto também levava, essa ideia de jogo social, económico, político, leva também à necessidade de entidades realmente independentes, não é? Portanto, enquanto a vocação de um advogado é ser parcial, não é? Senão a pessoa não está a desempenhar a sua função, não é? A outra função é de um indivíduo ser isento, ser imparcial, não é? E as duas coisas são igualmente importantes. Portanto, provavelmente até se calhar um árbitro, se calhar, verdadeiramente isento, um juiz completamente isento, se calhar, é capaz de ser um mau namorado, ou porque a pessoa, se calhar, não tem vocação, essa tal vocação de parcialidade, não é? Portanto, então, daí que, no fundo, seja muito limitado o tal tipo imparcial, não é? Ainda por cima, mais quando o tipo é insultado, filho disto, filho daquilo, não sei o quê e tal. E essa pessoa não deve ter a vocação para ser popular, não é? Portanto, isso é uma coisa que depois vamos ver em termos de responsabilidade social. Portanto, aliás, uma das coisas estranhas é porque a pessoa usa o nome social. Quando a responsabilidade normalmente é ambiental, é económica, porque é uma palavra hoje muito querida, não é? Portanto, então eu também já no outro dia disse que não é por acaso que um árbitro desonesto normalmente tem o apoio de mais de metade das pessoas que estão no estádio, não é? Então, ser social, ser fixe, normalmente é um sinal que a pessoa não é ética, não está a ser isento e por aí adiante. Portanto, mas isso vem mostrar a importância de haver entidades realmente independentes, quer do poder político, quer do poder económico. Então, mas isso, numa sociedade real, a tendência é que o poder económico e o poder político tentem capturar essas entidades, não é? Portanto, isso depois torna muito mais difícil esta ideia que está aqui expressa, não é? Pronto, então aqui tem que isto, talvez seja melhor ligar, se calhar, o aquecimento. Não. Pronto, então, uma coisa que é importante, que já no outro dia falámos, é a ideia da regulação, não é? Regular bem é uma coisa fundamental e essa ideia de regular, eu pus aqui Estado e regulação, não é? Essa regulação, pegando até no exemplo que há bocadinho dei de um jogo de futebol, por exemplo, podia ser de handball ou de rugby, quer dizer, eu tenho duas maneiras de regular. Através daquilo que não se vê, quer dizer, quando a pessoa está a assistir a um jogo de rugby, para perceber o jogo, o essencial é perceber uma coisa que não está à vista, que são as regras de jogo, não é? É isso que permite. Então, quando Adam Smith nasceu, viveu numa sociedade ligada ao mercantilismo, não é? Muito poder do Estado, portanto, ele viu que a melhor forma de servir as pessoas era não privilegiar tanto os produtores e dar mais bola aos consumidores. Portanto, não privilegiar a concertação entre o poder político e o poder económico, mas privilegiar aquilo que eram as regras de jogo. A concorrência, portanto, quer dizer, normalmente a pessoa põe uma coisa que é privado, o que é melhor, privado ou público? Não, quer dizer, o privado, isso é uma falsa dicotomia, não é? Portanto, o essencial é haver concorrência. Não é? Só a concorrência é que pode disciplinar o público ou o privado. A pessoa pode até em termos de achar que pode uma coisa pública. Eu às vezes, não sei se falei nisso no outro dia, mas às vezes eu costumava dar um exemplo que é uma coisa que em parte está no Adam Smith, que é
vamos imaginar que é uma aldeia, essa aldeia só tem 1000 habitantes, 1000 habitantes é capaz de ser mais, tem muito menos, para imaginar 100 ou 200 ou 300 habitantes ou 400, e aqui o aspecto relevante é, essa aldeia só pode ter uma padaria. Portanto, o que é melhor, essa padaria ser privada ou ser pública? Portanto, eu normalmente fazia isto, que era para a pessoa que é de esquerda e direita escolher. Mas, na verdade, havendo só uma padaria, quer dizer, é indiferente ser privada ou ser pública. Não é? Quer dizer, o tipo que está à frente da padaria, com o tempo, ou a mulher, ou a filha e tal, vai abusar, provavelmente vai passar a fazer só 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, não tem tanto. Portanto, ser privada ou ser pública, quer dizer, no limite pode não ser mais relevante, não é? Quer dizer, muitas das coisas dos países de leste foram apropriadas porque lá que... Estamos a voltar um minuto. Sim, pronto. Deste triângulo, não é? É muito importante perceber que, mais uma vez, é tal coisa de sistema político, sistema económico, Estado de Direito, economia de mercado. Portanto, não. Quer dizer, muito disto, a garantia disto está na qualidade dos valores da sociedade civil, não é? Que é coisas quase que a pessoa faz. Reparem, não depende de tanta quantidade de coisas que a pessoa faz, é de coisas que não faz, que em certas sociedades a pessoa não se atreve a fazer, não é? Certo. E valores, e também não tem a ver com a pessoa, lá a partir do princípio que as pessoas são boas, não, se calhar eu tenho instituições que garantem que mesmo um tipo sacana se comporta devidamente. Que mesmo indivíduos que não são excepcionais sirvam os outros, façam camisolas, casacos que a pessoa usa, não é? Não é preciso ser excepcional para fazer um homem novo. Então, portanto, há um ditado puritano que diz que aquele que diz que o homem é completamente perverso não pode ser um homem completamente mau, não é? Portanto, isso, muitas daquelas sociedades assentam nisso, a ideia que o tipo é capaz de fazer o pior, e portanto um tipo vai limitar isso, não é? Enquanto provavelmente em muitos países como o nosso, a pessoa parte pensar que é tudo bons rapazes, é tudo malta porreira, são todos bons, são alguns é que são maus, os tipos que a pessoa não gosta, mas é tudo gente boa, então isso escolhe gajos porreiros, tal, então um tipo entra na miséria com gajos porreiros, não é? Portanto, este aspecto da sociedade, depois nós vamos voltar a isso, mas é fundamental. E, portanto, eu para moralizar a sociedade, tenho que moralizar as pessoas que compõem essa sociedade, não é? Se as pessoas acham que se a pessoa quer que as coisas sejam assim, vai escolher políticos assim, empresários assim, e por aí adiante. Acho que, se calhar, depois, mais tarde, temos outra possibilidade. Há um autor que eu gosto bastante, que é um tipo chamado Niskanen, então ele costuma dizer muito que falar de uma infraestrutura básica de uma economia de mercado. Portanto, é uma outra maneira de tratar aquilo que já tratámos, mas através de 3 instituições básicas, não é? Portanto, isto no fundo são aproximações a tentar perceber como é que funciona o mercado. Depois aqui, mais que as diferenças nas capacidades humanas, investimentos privados e públicos, recursos naturais e políticas do governo, importaria dar atenção ao menos visível, menos quantificável, não é? Portanto, é tomar atenção àquilo que não se vê. Isso que muitas vezes é determinante para um país ser rico ou ser pobre, não é? É como se fosse não o que se faz, mas o que não se faz, não é? Portanto, é como se, quer dizer, em certo sentido, é como se o Estado, entre aspas, tivesse uma função negativa, que é impedir que as pessoas façam certas coisas, como o árbitro, não é? Ou funções positivas. E a pessoa liga essencialmente a funções positivas, que faz isto, faz aquilo, não atende. Bem, então, tem aqui 3 instituições básicas. O sistema jurídico, que é a estabilidade da propriedade, portanto, que é, no fundo, a pessoa tem uma propriedade e isso ter um caráter estável, não depender da pessoa que muda. Que, às vezes dava-se um exemplo de muitos mexicanos atravessavam a fronteira, eram tipos que eram considerados preguiçosos, que não trabalhavam e tal, e passavam a ser tipos de trabalhadores a fazer, não. E sim, parte, muitos desses tipos vinham da agricultura, e o que é que se passava? É que a propriedade privada no México era uma mistura, não sei se agora ainda é, uma espécie de mistura de capitalismo e socialismo. A pessoa não tinha, vamos imaginar, tinha a propriedade por 20 anos, mas não tinha garantia que aquilo passasse para o filho, não é? Certo. E a propriedade, quanto mais bem tratada era, provavelmente mais criava o apetite do tipo que administrativamente falava. Portanto, isso criava um centro de sentido, criava não sei o quê, então, portanto, estabilidade da propriedade, depois transmissão por consentimento.
estas duas coisas vêm do David Hume, não é? Transmissão é eu poder passar a minha propriedade de livre vontade. Isso faz-se por herança, por compra e venda, não é? Por herança ou por doação. A pessoa poder doar a propriedade e dar, então. Portanto, e depois cumprimento das promessas, não é? Portanto, este cumprimento das promessas é uma coisa que está mais ligada, eu pus aqui Grosso e ovos, não é? Portanto, enquanto a primeira, o David Hume foi buscá-la mais ao Locke, não é? Portanto, as duas primeiras estão no Locke, ele acrescentou esta, que é fundamental, quer dizer, a economia do mercado baseia-se no cumprimento das promessas, a pessoa cumprir uma promessa que foi feita, entregar a horas, entregar aquilo que foi acordado, a camisola, o casaco e tal que a pessoa foi escolher. Portanto, esse cumprimento das promessas é um terceiro elemento que é fundamental. Depois eu pus aqui um sistema de contabilidade, que é o amplo uso de regras de contabilidade e um sistema independente de auditoria e revisão, e aquilo que o Niskanen chama atitudes culturais ou hábitos de coração que apoiam uma economia de mercado. Não é? Eu tenho, aqui é uma coisa que é muito importante, que é perceber que além da parte racional, há uma parte que é cultural, que tem mais a ver com o coração. Não é? Quer dizer, o António Damasio, acho que agora escreveu um livro que é Sentir e Saber, ou Saber e Sentir. No fundo, ele é mostrar como é que as duas coisas estão relacionadas. Não é? Portanto, eu não posso separar completamente a mente do corpo. Depois, também à frente, vamos ver. Então, aliás, é uma coisa que é engraçada, é que eu depois mais tarde também podemos voltar a isso, mas em Espanha, no espanhol há, ou no castelhano há razão e há co-razão, não é? O coração é co-razão, não é? Portanto, é uma coisa, não é coração ou razão, não é? Portanto, em princípio, o coração é uma coisa que há razões que a razão desconhece, não é? Portanto, é uma coisa assim. Então, são uma série de instituições, de hábitos, que podem apoiar ou desapoiar a economia do mercado. Portanto, bem, isso tem aqui alguns aspectos que eu depois desenvolvi a nível disso, de um outro autor que é o Hoppe, e a formação da importância de atitudes culturais. Não é? Não pode existir um sistema de trocas intenso, alargado e duradouro, sem um mínimo de confiança natural na estabilidade e fiabilidade do quadro jurídico institucional. Portanto, sem lealdade contratual, honestidade, jogo limpo, honra profissional e esse orgulho que nos faz considerar indigno a fraude, o engano ou o uso da autoridade do Estado para fins egoístas, quer dizer, sem isso não pode haver um completo desenvolvimento de um sistema baseado na economia de mercado. Não é? Portanto, no fundo é confiança como uma infraestrutura ética, regras, instituições e mecanismos incentivadores de um comportamento ético. Não é? Quer dizer, então, eu pus aqui assim... Então, sem isto, então, o que é que teremos? Se o sistema de mercado aparece quase naturalmente, porque as pessoas trocam entre si, se isto aparece naturalmente, mas sem essas características, o que é que teria em vez disso? Não, aqui, por um lado aparece naturalmente, porque as pessoas... Mas, por outro lado, o mercado, para funcionar, precisa do tal quadro jurídico e ético, não é? Sem isso também não funciona. Então o tipo vai usar para aldrabar o outro, para enganar o outro, usar o seu poder, não é? Por isso é que é muito importante perceber que o mercado é uma ordem intermédia, não é? Nem completamente natural, nem completamente artificial, não é? Falamos aqui. Quer dizer, então eu tenho que... isso implica eu abandonar a violência, a fraude, o roubo, portanto, eu abdicar de uma série de... substituir, no fundo, formas oportunistas por formas cooperantes, não é? Portanto, quer dizer, e se... Reparem, isto é a mesma coisa que num jogo de cartas. Um jogo de cartas pode ser jogado com batota ou sem batota. O futebol pode, em certos países, ser jogado com batota, uma aldrabice ou sem batota, não é? Portanto, o problema não está nas cartas, está nas pessoas que jogam as cartas, nas instituições que corporizam isso, não é? Portanto, é natural que se eu viver numa sociedade em que as pessoas roubam, portanto, eu às vezes costumava dar um exemplo, porque vamos imaginar que 20% das pessoas roubavam, mas, portanto, isto era meu, vamos imaginar que isto era meu, um outro tipo que é ladrão rouba isto, vai para ele, isto não tem significado, quer dizer, o PIB, se quiser, é o mesmo, não é? Quer dizer, isto em certo sentido é falicioso, porquê?
Porque, havendo 20% das pessoas a fazer isso, são 20% das pessoas que não trabalham, que não estão a produzir, não é? Depois, eu também, havendo isso, eu vou ter que ter 10% ou 15%, não sei o que, da população a controlar isto, não é? São mais outros tantos, não sei até. E, portanto, isso depois vai levar a que essa sociedade tenha que ser uma sociedade pobre, não é? Exato. Portanto, às vezes uma garrafa de whisky, vamos imaginar num determinado país subdesenvolvido, pobre, se calhar a garrafa de whisky custou o dobro do que custa na Suécia ou na Dinamarca. Como é que isso é possível? Quer dizer, é possível porque há umas tantas garrafas que são descarregadas, quer dizer, há um país em que a pessoa para descarregar tinha que ter tipos de metralhadora a assistir ao descarregar, não, tipo, depois para levar para o sítio tinha um camionista e um outro tipo a acompanhá-lo para fiscalizar o indivíduo, e mesmo assim isso não, quer dizer, no fim daquilo tudo, vamos imaginar, desapareciam 60% das garrafas, quer dizer, eram distribuídas 40%, mas provavelmente só 20% das garrafas é que eram pagas, quem pagava tinha que pagar tudo, não sei. Então, é tal o problema da falta de ética, não sei tanto. Então, não havendo isso, não havendo confiança, isto vai ficar muito mais caro, não é? Eu vou ter, portanto, se um tipo tem uma namorada bonita e desconfia dela, tem que ser muito rico para ter namorada bonita, senão não pode, vai exigir muito, tem que gastar muito dinheiro para controlar. Olha bem, eu às vezes costumo dizer, é a ocasião que faz o ladrão, é o ladrão que faz a ocasião. Portanto, isto também é uma coisa que serviria para distinguir tipos conservadores ou socialistas, se quiser. E uma das coisas engraçadas é que muitas vezes a pessoa dava isto para políticos e a pessoa não consegue. O que é que acham que é mais normal? É a ocasião faz o ladrão ou o ladrão faz a ocasião? O que é que um tipo, mais do bloco de esquerda devia defender, não é? A pessoa não consegue. O que é que um tipo conservador, do CDS ou não sei o que, devia defender? A pessoa não consegue, percebe que. Então, no fundo, eu aqui tento mostrar que, em certo sentido, um tipo mais progressista, vamos imaginar do Bloco, ou do PC e tal, diz que é a ocasião que faz o ladrão, não é? A pessoa, no fundo, está a diminuir a responsabilidade da pessoa. E qualquer pessoa, em qualquer situação, rouba porque é produto das circunstâncias. A pessoa não tem liberdade. Um tipo mais conservador, normalmente, tende a responsabilizar a pessoa até ao limite para aquilo que faz. Portanto, é o ladrão que faz a ocasião, não é? Daí, penas maiores, porque o tipo porrada em cima dele, não sei o quê, porque este tipo podia ser ladrão ou ser drogado ou não ser. Do outro, a pessoa tende a desculpar e a culpar a sociedade, o sistema, ou portanto, por aí adiante, não é? Há uma pessoa ligada à ética, que é a Lina Cortina, que é tendencialmente até se calhar mais socialista do que o marido, até é um indivíduo que estava a história do pensamento económico, também ela é de Valência, é uma pessoa inteligente e tal. Então, e por cima é de esquerda, por isso aquilo que eu vou dizer é valorizado por causa disso. Então, ela costumava dizer que ela tem uma educação com freiras, não é? Portanto, era para aí da minha idade, portanto, isso é uma coisa que era normal. Portanto, ela dizia, quando andava lá no colégio, quando havia uma coisa que a pessoa não sabia explicar, a pessoa dizia que era o diabo, não é? Depois, na vida académica, quando as coisas corriam mal, coisas que a pessoa dizia que era o sistema, não é? E depois, ela, atualmente, portanto, isto aqui, ela costumava dizer que era a globalização, tipo, explicava. Portanto, no fundo é a ideia da pessoa explicar através de uma outra. Portanto, eu pus por isso aqui que urge recuperar a noção de que cada um de nós é individualmente responsável pelas suas ações. Uma espécie de herança conjunta do judaísmo, do cristianismo e do mundo clássico. Portanto, aqui, no fundo, une três coisas, depois também pode. Portanto, a par das atitudes culturais requeridas por uma economia de mercado, importa refletir sobre as que impedem ou destroem a economia de mercado, não é? Portanto, há atitudes culturais que, no fundo, impedem o desenvolvimento de uma economia de mercado. Portanto, eu, normalmente, costumo chamar a atenção para uma que é muito importante, que é a inveja, não é? Porque, normalmente, as religiões têm vários pecados, não é? Portanto, todas elas, as 4 ou 5 grandes religiões, todas elas têm inveja como uma coisa, pecado, uma espécie de um pecado mortal, mas a inveja tem uma característica, é que, normalmente, nos outros, a pessoa quer o seu bem, a pessoa quer comer mais, quer cobiçar não sei quantos, portanto, na inveja a pessoa quer o mal dos outros, não é? Portanto, é uma coisa bastante. E porquê que a inveja aqui é muito importante? Porque quase todos os sistemas socialistas se apoiam na inveja, não é? São versões, são derivações deste tipo de temática, não é?
que é o ódio ao outro, aquilo que é do outro e por aí adiante. Então, eu pus aqui, sobre os que impedem e destroem a economia do mercado. A mais incompatível é talvez a inveja. Uma sociedade pode sobreviver ao egoísmo, não confundir com o interesse próprio, mas não ao espírito igualitário e à preocupação de que o meu vizinho pode fazer as coisas melhor do que eu. Não por acaso, todas as grandes tradições religiosas consideram a inveja como um pecado capital. Não é? A inveja é uma atitude muito humana. Portanto, quer dizer, isto é mais uma vez a mesma coisa. A pessoa não pode acabar com a inveja, não pode acabar com a corrupção. Pode limitar isso. Portanto, a inveja é uma atitude muito humana, mas é o fator mais destrutivo da organização social. A inveja combinada com a erosão dos limites constitucionais aos poderes do governo tem vindo a debilitar progressivamente as economias de mercado ocidentais. Não é? Portanto, isso, e depois eu dar asa ao governo para poder intervir, para corrigir, tal. Então, manipulação, então a pessoa faz, até que chega ao limite, depois já não há mais, eu posso dividir, distribuo, de tal maneira que este tipo até não sei quantos, até sem equilibrar aquilo que é o tamanho do bolo e a distribuição do bolo, não é? Pronto, então, eu costumo aqui contar uma história, que aliás é também do Niskanen, que ele conta uma história que é, a Sérvia teve na base da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, portanto, começou ali, quer dizer, acidentalmente e tal. Então, e os sérvios são ortodoxos, portanto, e além disso tem uma coisa parecida com os brasileiros, é que acham que o Deus é ortodoxo, é sérvio, não é? Portanto, então ele costuma contar uma história, o mais malvado de todos os contos, Deus regressou à terra, quer dizer, que era a Sérvia, não é? E Deus regressou à terra, regressou à Sérvia, então encontrou lá um camponês, simpatizou com ele, disse, então eu gostei tanto de ti que eu vou-te satisfazer um desejo, tu vais pedir aquilo que quiseres, portanto eu vou-te dar, não é? E ele pensou um bocadinho e tal, e disse, tira-me um olho, não é? Desculpa, vou-te dar aquilo que tu quiseres, só que vou dar o dobro ao teu vizinho daquilo que te der a ti, não é? Aqui falta esta parte. Então ele pensou um bocadinho, não muito, e disse, tira-me um olho, não é? Portanto, isto é... Julgo que o triunfo ou a aceitação de muitos dos regimes de leste assenteu muito na ideia de que, mesmo a pessoa não melhorando, pelo menos que o outro tipo pior, não é? Aliás, isso era de tal maneira que muitas vezes quem governava, vendo que não podia melhorar, decapitava como a classe que estava no poder substituía por outro. Quer dizer, já que agora que a pessoa não pode subir na vida, ao menos que vejam os tipos que a ira com estrondo. Portanto, então, rezar, não para ter boas colheitas, mas para que o celeiro do vizinho ardesse, não é? Portanto, esse ponto é muito importante. Até um exemplo segundo Hoppe, é importante não desperdiçar a autoridade estatal para fins egoístas, muito menos utilizar mal os poderes do governo como instrumento de inveja, que é o que se faz. Quer dizer, pronto, mais que estabelecer uma hierarquia destas três instituições, importa que a economia do mercado precisa destas tais três instituições que nós falamos. O existente dos indivíduos do Estado nestas instituições básicas é mais importante que outros elementos de um programa de reforma económica. De facto, estas três instituições são requisitos necessários para o êxito e para as demais medidas, não é? Portanto, isso também aqui tem um ponto que é muito importante. É verdade que há uma certa tendência também para a pessoa pensar em o ser humano, o indivíduo em abstrato, não é? Quer dizer, isso em parte está no Rawls, por exemplo, que se a pessoa, muitas vezes na Argentina, no Brasil, na Bolívia, não sei o quê, vários países bem tipos que andaram em Harvard, não sei onde e tal, depois chegam lá, aquilo não funciona. Porque a pessoa não tem... Repare, qualquer mudança num país tem que partir das próprias raízes desse país, não é? Então tem que lidar com essas tradições, não é? Quer dizer, não tradições no sentido conservador ocidental, mas no sentido inglês, que é a pessoa melhorar as suas próprias tradições, não é? Conseguir introduzir dinamismo nessas tradições, quer dizer, ou faz isso, consegue fazer reformas, ou então tem que fazer revoluções, não é? Portanto, há um ditado alemão que diz que é uma sorte
a pessoa ter sido educada em preconceitos verdadeiros, não é? Portanto, que no fundo a pessoa... Eu tinha amigos meus, eu tenho inclusive ética, um tipo que trabalhava comigo, então o tipo, uma vez, um dos livros que eu li é Ética para Engenheiros, quer dizer, que é uma coisa que não existe, não é? Quer dizer, não pode haver uma ética para engenheiros, outra não sei o que, pode haver uma deontologia, mas a pessoa sabia que aquele livro ia vender mais facilmente do que se pusesse outra coisa. Se pusesse só ética. É evidente. Ou então, sem preconceitos, não sei o que e tal, sem preconceitos, não sei, tanto é uma pessoa, eu tipo era provavelmente até um tipo de direita, não, era capaz de não ser de esquerda, mas a pessoa não percebia que, mesmo a ciência tem que ter preconceitos, a pessoa não pode lidar-se. Portanto, é uma coisa, tanto. Então, a pessoa tem que, quer dizer, tem que melhorar mesmo aquilo que são falsos preconceitos das pessoas. Se não está a distanciar, se a pessoa é político, quer dizer, não vai conseguir passar de 1,3 para 1,7 e tal, nunca vai conseguir romper com a... porque está fora daquilo, não sei, está. E tem a ver com os tais hábitos do coração, não é? A pessoa não entrou no coração, não é? Isto não é uma coisa de racional, não é? Pronto, então, é um bocadinho isso, não é? Portanto, pronto, eu pus aqui, o Estado de Direito não é simples legalidade, é o contexto que torna viável a cooperação pacífica e livre, não é? Portanto, e o próprio bem comum enquadra-se nisto, não é? Aquilo que torna possível tal cooperação pacífica e livre. Tanto em Adam Smith como Adam Ferguson reconhecem que a ideia de vida, que a vida é um jogo, se encontra já nos estoicos, que são autores que são bastante interessantes, não é? Quer dizer, o Adam Smith tem também, se calhar, coisas próximas do Alexandre Colano, então, quer dizer, a pessoa não era, se calhar não era religioso, mas percebia o papel da religião, não sei, e que para a maioria das pessoas não ser tanto. Quer dizer, eu também acho que nunca me encaixei completamente assim num grupo da pessoa ir, portanto, sempre, mas sei que a maior parte das pessoas provavelmente precisará estar encaixada numa coisa, não é? Portanto, e aqui é a interação entre regras de conduta, pessoas e circunstâncias externas leva à produção de uma ordem global complexa, não é? Portanto, às vezes sem querer, acho que também se calhar já conhece esta distinção, mas normalmente a pessoa distingue entre o que é uma coisa complexa de uma coisa complicada. Uma coisa complicada, a pessoa tem um puzzle para fazer, e há puzzles mais complicados, ou montar um avião e tal. Isso é uma coisa que pode ser mais complicada. Enquanto uma coisa complexa é como se a pessoa misturasse massa portanto, é uma coisa que eu não tenho controle sobre, não é uma coisa completamente, e vai depender de uma série de voltas, de coisas que tem coisas incertas, tem também sorte, portanto, e o Milton Friedman, quando, aqui há uma série de anos, começavam a aparecer programas de televisão que davam, na altura não devia ser um carro, mas davam coisas, portanto, a pessoa ia à televisão e ganhava prémios, não é? E ele, naquele livro sobre a liberdade, que ele escreveu, Capitalismo e Liberdade, portanto, ele escreve lá que, quer dizer, esses programas de televisão fizeram mais pelo capitalismo que a maior parte de manuais, não é? No fundo, o que ele quis mostrar é, na maior parte dos países de leste, de onde tinham vindo os pais, a pessoa é o trabalho, dia do trabalho, dia do trabalhador, dia de não sei o quê. Então, perceber que o resultado depende também de outros fatores, não é? Inclusive da sorte, não é? O tipo acertar, não é? Tanto, quer dizer, o bom empresário é o tipo que vai acertar, que vai adivinhar, entrar. Depois, isso é uma das coisas que eu queria, depois, se calhar, falar um dia qualquer numa sessão, que é sobre o papel do empresário, misturado com uma série de outras coisas de razão, intelecto, intuição e tal, portanto, quer dizer, um tipo não vai longe, repare, sem intuição, um tipo não consegue ser um bom político, não é? Não consegue ser um bom empresário. Perceber o que é isso da intuição, não é? Portanto, é perceber que eu tenho mais do que um caminho para chegar a uma coisa, não é? Então, um é um caminho indireto e outro é um caminho direto, não é? O caminho indireto não é completamente certo e o outro também não é completamente certo.